No jantar em família, meus pais e minha irmã me colocaram para comer o resto da comida na área de casa, isolada da mesa principal, dizendo que eu era vergonha familiar e que ninguém poderia me ver ali. Foi então que um carro luxuoso parou na porta da casa dos meus pais, e desceu um homem bem vestido, me entregando um envelope que faria meus pais e minha irmã se arrependerem amargamente do que fizeram comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Era uma sexta-feira quente em Salvador, e o cheiro do feijão tropeiro da minha mãe invadia toda a rua. Eu tinha acabado de sair do meu trabalho como empregada doméstica e fui direto para a casa dos meus pais, a convite deles mesmos. Disse que estaria lá por volta das 7 da noite, e eles apenas responderam um seco "tá bom". Eu estava cansada, com as mãos marcadas pelos produtos de limpeza, os pés latejando, mas o coração ansioso por um momento em família. Afinal, fazia meses que não nos reuníamos todos juntos. Cheguei com um bolo simples que comprei com o pouco que tinha. Era um gesto singelo, mas cheio de carinho. Meu pai me recebeu no portão com um olhar indiferente. Minha mãe nem saiu da cozinha. E minha irmã, sempre impecável com suas roupas de grife, olhou para mim como se eu tivesse saído do esgoto. Ela nunca me perdoou por eu ter seguido um caminho medíocre, segundo as palavras dela. Era advogada em um grande escritório, bancava aparência e arrogância com a mesma intensidade. "Coloca esse bolo lá fora", disse minha mãe, apontando com a colher de pau para a área externa da casa, onde o vento mal chegava e a luz era fraca. "Aqui dentro já tá cheio". Eu sorri, meio sem graça, achando que era brincadeira. Mas percebi que não era. Fui até o fundo da casa e deixei o bolo na mesinha de plástico. Quando voltei para dentro, vi a mesa da sala farta, lasanha, carne de panela, arroz à grega, refrigerantes, sucos naturais, e eles todos rindo, brindando, como se eu nem estivesse ali. Tentei me aproximar para cumprimentá-los, mas minha irmã foi rápida. "Ô, fulana, não vai sujar a sala com essas roupas, né?", disse ela, com nojo explícito. "A gente arrumou a área para você. Lá tem um pratinho". Fui para fora sem dizer nada. No pratinho, tinha ossos, sobras do arroz e um pedaço de pão amanhecido. Sentei sozinha, engolindo mais mágoa do que comida. As vozes deles ecoavam pela casa, seguidas de gargalhadas. Em determinado momento, ouvi minha mãe dizer: "Imagina se alguém vê ela aqui, e empregada doméstica, vergonha da família". Eu não chorei. Não mais. Já derramei lágrimas demais por quem nunca me valorizou. Continuei ali, encarando o pratinho. A cada garfada, uma lembrança vinha. As humilhações da infância. As vezes que me culparam por erros dos meus irmãos. A vez que me expulsaram de casa porque engravidei cedo. E, claro, a criança que perdi sozinha, num hospital público, sem ninguém para segurar minha mão. Mas algo estava diferente em mim naquela noite. Eu não era mais aquela garota frágil que aceitava tudo calada. Eu sabia o que estava por vir. O tempo havia me ensinado a plantar em silêncio. E, às vezes, a colheita vinha no momento mais inesperado. Cerca de 1 hora depois, enquanto eu ainda terminava meu banquete, ouvi o barulho de um motor potente. Um carro importado parou em frente à casa. Era grande, preto, brilhante. Chamou a atenção até dos vizinhos. A buzina soou, e logo depois uma voz masculina perguntou: "Aqui mora a dona, fulana?". Todos se calaram. Meu pai correu até o portão, curioso. Minha irmã ajeitou os cabelos rapidamente. Minha mãe limpou as mãos no avental, visivelmente impressionada. Eu, lá no fundo, continuei sentada. O homem, elegante, desceu do carro com um envelope nas mãos. E, diante de todos, perguntou: "A senhora pode vir aqui um instante? Estou procurando pela mulher mais determinada e valente que conheci". O silêncio virou espanto. Minha mãe olhou para mim como se finalmente tivesse enxergado algo que nunca quis ver. Minha irmã arregalou os olhos. E meu pai, ele apenas se afastou, como se tivesse levado um soco no peito.
Eu levantei devagar, sem pressa. Respirei fundo, tirei os farelos de pão da roupa e caminhei com firmeza até o portão. O jogo tinha virado. E aquele era só o começo. Dona Fulana? Repetiu o homem, abrindo um sorriso discreto. A senhora está aqui? Minhas mãos ainda estavam sujas de gordura dos restos de arroz e osso de frango que minha família me deixou para comer. Meu olhar passou pelos rostos confusos dos meus pais e da minha irmã. Por um segundo, pensei que era engano. Mas ele olhou direto para mim. Eu, com minha roupa simples, chinelo velho e cabelo preso de qualquer jeito. Sim, sou eu, respondi, me aproximando devagar. O homem abriu a porta do carro luxuoso. A tinta preta reluzia mesmo sob a luz fraca da rua. Lá dentro, havia outro homem, bem vestido, que apenas acenou com a cabeça e me lançou um olhar respeitoso. O motorista estendeu a mão com um envelope pardo. Este documento é para a senhora. Foi um pedido pessoal do Sr. Esteves. Ele faz questão que seja entregue em mãos. Aquela rua, tão acostumada com gritaria, agora estava mergulhada em silêncio. Os vizinhos espiavam pelas frestas. Minha mãe, que há pouco dizia que eu era a vergonha da família, agora me encarava sem saber o que dizer. Meu pai cruzou os braços, tentando manter o ar de autoridade. E minha irmã, ela apenas me olhava com nojo, como se fosse impossível que alguém importante realmente estivesse ali por mim. Peguei o envelope com cuidado. Minhas mãos tremiam. O papel tinha cheiro de novidade. Não abri ali. Queria ler com calma, entender, respirar. Boa noite, senhora. Nosso motorista estará à disposição amanhã, caso aceite o convite. O carro arrancou devagar, deixando para trás o cheiro de perfume caro e o zumbido de dezenas de perguntas não respondidas. Fui voltando lentamente para o fundo da casa, onde ainda estava meu prato descartável com ossos e farinha seca. Quem era esse? Minha mãe perguntou, tentando soar casual. Era do seu serviço, é? Não. Respondi. Mas é coisa minha. Melhor eu ir embora. Minha irmã soltou uma risada debochada. Só falta dizer que vai virar madame agora, com esse chinelo furado? Não respondi. Peguei o bolo que havia levado e coloquei na sacola plástica de novo. Ninguém ali sequer tocou nele. Era como se minha presença estragasse o apetite deles. A mesma presença que agora os incomodava ainda mais por ter despertado a atenção de fora. Saí da casa com um envelope firme nas mãos. Na caminhada até o ponto de ônibus, meu coração batia rápido. A noite estava abafada, e minha mente fervilhava. Quem era aquele homem? Por que me procurava? E por que mencionou o nome Sr. Esteves? Eu lembrava daquele nome. Sim, lembrava. Era o dono da casa onde eu havia feito um serviço extra, meses atrás. Um senhor viúvo, gentil, que precisava de alguém para cuidar da casa por uns dias. Ele era discreto, educado, e parecia ouvir cada coisa que eu dizia, mesmo as que eu tentava esconder. Lembro que, certa vez, ele me viu desenhando em um caderno velho enquanto esperava a máquina de lavar terminar o ciclo. Era meu refúgio, criar roupas, imaginar tecidos, pensar em peças que eu nunca teria condições de vestir. Ele não comentou nada no dia. Apenas me observou em silêncio. E agora, um envelope? Um convite? Cheguei em casa já perto das 10 da noite. Minha kitnet era pequena, mas era minha. O ventilador fazia um barulho chato, mas era o único alívio contra o calor. Sentei no colchão no chão, respirei fundo e abri o envelope. Dentro, havia uma carta escrita à mão. A caligrafia era firme. Dona Fulana, conhecê-la me fez enxergar o valor de pessoas que passam invisíveis aos olhos da sociedade. Sua inteligência, discrição e talento com desenhos me impressionaram profundamente. Tenho um projeto e acredito que a senhora pode fazer parte dele. Caso tenha interesse, estarei lhe esperando amanhã às 10 horas para conversarmos melhor. O carro estará disponível para buscá-la. Com estima, Carlos Esteves.
Larguei a carta no colchão e levei as mãos ao rosto. Não sabia se chorava, se ria, se ligava para alguém, mas não tinha ninguém para ligar. Minhas amigas do trabalho já deviam estar dormindo. E minha família, bom, minha família deixaria claro naquela noite que eu não era bem-vinda. Mas talvez fosse hora de deixar de tentar caber em lugares pequenos demais para mim. Deitei olhando pro teto. Não dormi direito. A cabeça latejava. E se fosse engano? E se fosse só uma ajuda passageira? Mas algo me dizia que aquele convite era mais do que um simples gesto. Era uma porta. E eu estava prestes a entrar. O sol mal tinha nascido, mas eu já estava em pé. Meus olhos ainda ardiam da noite mal dormida, mas dentro de mim havia uma inquietação estranha, uma mistura de medo e esperança. Como me preparar para algo que eu nem sabia ao certo o que era? Abri o armário velho de madeira e escolhi minha melhor roupa. Uma blusinha azul clara, sem manchas, e uma calça jeans já um pouco desbotada, mas sem rasgos. Calcei o tênis branco que comprei parcelado em 3 vezes no boleto. Ainda estava pagando, mas era o único sapato que me dava um pouco de dignidade. Prendi o cabelo e passei um batom discreto, o mesmo que guardava há meses para ocasiões especiais. Às 9h50 em ponto, o carro preto parou em frente à minha porta. O mesmo motorista do dia anterior desceu, com o mesmo profissionalismo. "Pronta, senhora?" Ele perguntou, abrindo a porta para mim. Concordei em silêncio e entrei. Meu coração batia tão forte que eu podia jurar que o motorista ouvia. Durante o trajeto, olhei pela janela tentando conter as 1000 perguntas que explodiam na minha cabeça. E se fosse uma pegadinha? Um engano? Ou pior, um favor disfarçado de oportunidade? Mas algo no modo como aquele homem escreveu aquela carta me dizia que não. Aquilo era diferente. Chegamos a um bairro nobre da cidade. Portões altos, jardins bem cuidados, silêncio elegante. O carro parou em frente a uma casa branca, imensa, com janelas de madeira e uma varanda coberta de flores. O motorista abriu a porta novamente. "Ele está lhe esperando na varanda. Pode subir." Engoli seco e desci do carro. Cada passo parecia ecoar mais do que o anterior. Quando subi os 2 últimos degraus, vi o senhor Esteves sentado à mesa, com um café fumegante à frente e uma pasta marrom ao lado. "Sente-se, minha querida." Que bom que veio. Ele parecia mais calmo do que eu lembrava, mas os olhos permaneciam atentos, vivos. "Bom dia", murmurei. "Não entendi muito bem por que estou aqui, mas agradeço o convite." "Você vai entender", disse ele, empurrando a pasta em minha direção. "Mas antes, quero lhe contar algo." Sentei e o escutei. Trabalhei por muitos anos no ramo de moda e design. Fundei uma pequena confecção nos anos 70, que cresceu até se tornar uma das maiores fornecedoras de tecidos exclusivos do país. Me aposentei cedo. Perdi minha esposa há 5 anos e desde então, tudo pareceu perder um pouco do brilho. Mas no dia em que te vi desenhando naquele caderno surrado, algo reacendeu. Meu coração disparou. "Meus desenhos?" "Sim. Você tem talento. Ideias criativas. E o mais importante, paixão genuína pelo que faz. Vi em você o que já não via há anos em nenhum dos jovens que me procuravam com currículos polidos e palavras ensaiadas. Por isso estou te oferecendo uma chance." Ele abriu a pasta. Dentro, havia papéis, esboços, e um contrato. "Este é um projeto que estou retomando. Um novo ateliê, voltado para peças acessíveis, sustentáveis, criativas. Quero que você participe desde o começo. Você vai desenhar, aprender, errar, crescer. Eu quero te ajudar. Mas preciso saber se está disposta a arriscar." Fiquei sem palavras. Olhei os papéis, as ideias, e depois olhei para minhas mãos, ainda marcadas pelos produtos de limpeza da semana. "Eu não tenho estudo na área", sussurrei. "Nem curso, nem diploma. Sou só uma empregada doméstica." Ele sorriu com gentileza. "E eu já fui só um vendedor de rua."
mas veja onde cheguei. Diploma é importante, sim. Mas talento, força de vontade e caráter são insubstituíveis. Eu queria responder. Dizer sim. Gritar. Mas fiquei apenas olhando para ele, tentando não chorar. Pense com calma. O projeto começa devagar. Pagarei um valor fixo no início, e você poderá continuar seus trabalhos domésticos até que as coisas caminhem. Só preciso da sua resposta em até 3 dias. Pode usar esse tempo para pensar, conversar com quem quiser, disse, enquanto fechava a pasta. Sorri com os olhos marejados. Eu não tenho ninguém para conversar, mas vou pensar, sim. Quando decidir, basta me ligar, disse ele, entregando um cartão. Agora, vamos tomar esse café. Você aceita pão de queijo? Aceitei. E por alguns minutos, esqueci das dores, dos desprezos, das humilhações. Era só eu e alguém que, pela primeira vez em anos, enxergava valor em mim. Quando saí da casa dele, o sol já estava alto. O carro me deixou de volta na minha kitnet, e ali fiquei, segurando o contrato contra o peito. Naquela noite, não consegui dormir. O envelope ainda estava ali, como um segredo bom, como uma promessa de mudança. Eu só não imaginava que a notícia da minha visita àquela casa se espalharia tão rápido. Nem que minha família descobriria. E, mais ainda, que eles viriam até mim. Mas isso era só o começo. 2 dias se passaram desde meu encontro com o Sr. Esteves. O contrato ainda repousava em cima do meu pequeno criado mudo, intacto, mas não esquecido. Li e reli cada palavra. Tentei encontrar alguma pegadinha, uma armadilha. Mas estava tudo ali, claro, direto e justo. Pela primeira vez, alguém me oferecia algo sem querer me usar, sem me diminuir. E isso me assustava mais do que qualquer coisa. Naquela manhã de quarta-feira, enquanto lavava roupa no tanque do quintal da vizinha, ela sempre me deixava usar, ouvia a voz da minha irmã. Alta, irritada, já entrando pelo portão da casa sem nem pedir licença. Então é verdade? Você se meteu com o velho rico? Disse, cruzando os braços. Não sei se rio ou se choro da sua cara, Franciele. Franciele. Quando me chamavam pelo nome, era sempre para atacar. Me limpei rápido com a toalha velha e tentei manter a calma. O que você tá falando, Laís? Tô falando do que tá rodando no grupo da família. A vizinha do seu Esteves mandou áudio pra minha mãe dizendo que te viu saindo de lá com o contrato na mão, de carro e tudo. Que história é essa? Senti um frio na espinha. Eu sabia que segredo não durava muito naquele bairro. Mas não achei que seria tão rápido. Ou tão agressivo. Ele me fez uma proposta de trabalho. É só isso. Laís revirou os olhos. Só isso? Você, que limpa chão e cozinha pra fora, agora vai assinar contrato com um homem milionário? Qual é o golpe, hein? Não é golpe. Ele quer montar um projeto e me convidou para participar. Acha que tenho talento. Que eu posso crescer. Ela riu. Gargalhou mesmo. Com escárnio. Ah, Franciele. Você sempre foi a piada da família, mas agora se superou. Acha mesmo que um cara desse vil talento vê em você? Olha pra si. Vive com roupa doada, anda de ônibus caindo aos pedaços, não sabe nem falar direito. Quer saber? Se for golpe, vou ser a primeira a dizer bem feito. Não é golpe. Respondi firme, tentando conter as lágrimas. E mesmo se fosse, o problema seria meu. Ela me lançou um olhar de cima a baixo e bufou. Só cuidado para não envergonhar ainda mais a gente. Mamãe tá indignada. Diz que você devia agradecer por comer na nossa casa, em vez de inventar história de princesa pobre. Quando ela foi embora, o silêncio pesou mais do que a discussão. Voltei a esfregar a roupa no tanque com força, tentando tirar a sujeira que grudava mais na alma do que no tecido. No fim da tarde, minha mãe apareceu. Dona Neide, com seu coque apertado, salto alto e expressão de quem sempre estava pronta para dar uma ordem.
Trazia uma sacola com alguns pães e leite. Trouxe para você, disse, forçando um sorriso. E também queria conversar. Agora quer conversar? Ah, minha filha, a gente se exalta, fala besteira. Mas no fundo, somos família, né? O que é isso que estão dizendo por aí? Que você vai trabalhar com aquele senhor? E que ele tá investindo dinheiro em você? Concordei. Ela suspirou, fingindo empolgação. Que bom, né? Fico tão feliz. Mas é claro que você não vai esquecer da sua família, né? Se essa maré de sorte virar, você ajuda a gente. Seu pai tá com um problema no carro, e você sabe como a vida tá difícil. Olhei para minha mãe com uma dor que não era raiva, era decepção. Porque ela não veio por mim. Veio pelo que achava que eu poderia dar. Quando eu levei bolo pro jantar, a senhora me mandou comer os restos na área. Disse que eu era a vergonha da família. Ela desviou o olhar. A gente tava nervosa, coisa de momento. Você sabe como é, a vida da gente nunca foi fácil, nem por isso vocês tinham que me tratar como lixo. E agora querem o quê? Que eu esqueça tudo? Ela se levantou, ajeitou a roupa. Pense bem, Franciele. Família é tudo que a gente tem. Não vira as costas. Se esse homem tá te dando uma oportunidade, aproveita, e compartilha. E saiu, deixando os pães em cima da mesa como se aquilo fosse prova de afeto. Fiquei ali, parada. Sabia que a escolha estava diante de mim. Podia continuar servindo os outros, ouvindo humilhações calada, ou podia tentar algo novo, mesmo que falhasse. Naquela noite, peguei o telefone, disquei o número do cartão do Sr. Esteves e disse, com voz trêmula, eu aceito. Ele respondeu com calma, amanhã começamos. Bem-vinda. Sorri. Pela primeira vez, sorri com esperança. Mas eu sabia, com essa decisão, eu não ganharia só uma chance de mudar de vida, ganharia também a inveja de quem nunca quis me ver crescer. E eles fariam de tudo para me impedir. Era uma manhã abafada de sexta-feira quando atravessei os portões da nova sede do projeto do Sr. Esteves. O prédio ainda cheirava a tinta fresca e esperança. Um galpão antigo, reformado com cuidado, com paredes claras, mesas de madeira e janelas grandes por onde a luz do sol invadia sem pedir licença. O espaço era simples, mas pulsava vida. Em uma das paredes, quadros com molduras finas exibiam desenhos de moda, croquis, tecidos e anotações. Ao fundo, uma sala com manequins e máquinas de costura. Sr. Esteves estava à minha espera, pontual como sempre. Bem-vinda ao primeiro dia do resto da sua história, Franciele, disse ele com um sorriso calmo. Não sabia como reagir. Senti o peso da responsabilidade, mas também a liberdade de estar finalmente sendo levada a sério. Ele me apresentou a Marília, uma costureira experiente e gentil, e a Ivan, um jovem estilista formado, parceiro antigo de Esteves. Vocês vão trabalhar juntos. A ideia aqui é compartilhar, aprender e crescer, explicou ele. No começo, me senti como uma criança em primeiro dia de aula. Tímida, insegura, com medo de errar. Mas à medida que os dias passavam, fui ganhando confiança. Mostrei meus cadernos, minhas ideias mal desenhadas, e para minha surpresa, Ivan ficou encantado. Isso aqui, tem alma. Tem verdade, disse, apontando um esboço meu de vestido feito com retalhos de tecidos reciclados. Com um pouco de técnica, isso vira algo incrível. Passei a chegar cedo e sair tarde. Meus dedos doíam de tanto treinar no lápis e no tecido, mas meu coração batia forte, pela primeira vez, eu sentia que estava no lugar certo. Começamos a montar uma pequena coleção piloto com base nos meus desenhos. Peças simples, acessíveis, feitas com sobras de tecido e reaproveitamento. E enquanto eu florescia por dentro, lá fora, o mundo que sempre tentou me prender começava a sentir o impacto da minha ausência. Minha mãe ligava quase todos os dias, sempre com um tom passivo-agressivo. Não quer vir visitar a gente? A Laís está dizendo que você virou estrela agora, só porque tá andando com gente rica. Não é isso, mãe. É que estou ocupada.
tô trabalhando muito, estudando, tentando construir algo meu. E você acha que isso aí vai te sustentar? Isso é modinha. Depois volta tudo ao normal. No domingo, fui até a casa deles. Achei que, talvez, com calma, poderia mostrar que eu ainda era a mesma. Mas me arrependi no instante em que atravessei o portão. Olha quem apareceu, disse Laís, sentada no sofá, comendo salgadinho. Veio mostrar as roupas de pano velho que tá costurando? Vim ver vocês, só isso. Meu pai mal me cumprimentou. Estava mais calado do que o normal. Minha mãe foi direto ao ponto: a gente tá precisando de um favor. A geladeira quebrou. Você agora tá cheia das parcerias, né? Ajuda a gente? Mãe, ainda nem recebi salário. Tô começando agora, e isso aqui não é sobre dinheiro. É sobre aprender. Ela se irritou. Aprender? E acha que isso vai pôr comida na nossa mesa? A gente sempre te deu tudo, Franciele. Roupa, comida, teto. Agora que tá se dando bem, esquece quem te criou? Engoli seco. A lembrança do jantar na área, com o prato de restos no colo, me atravessou como faca. A senhora me deu o mínimo. E sempre fez questão de jogar isso na minha cara. Agora eu tô tentando ser alguém, e tudo que vocês conseguem é me diminuir. Laís se levantou. Para de drama. Você sempre foi a coitada da família. A faxineira. E isso não vai mudar porque um velho rico quis brincar de designer com você. Levantei também. Peguei minha bolsa, sem dizer mais nada. Um dia vocês vão entender. Ou não. Mas eu cansei de pedir respeito. Voltei para casa arrasada. Mas quando cheguei, havia um envelope na porta. Dentro, um convite. Era do Sr. Esteves. Ele queria que eu participasse de uma apresentação da coleção piloto para um grupo de investidores. Me convidava a apresentar meus desenhos ao lado de Ivan e Marília. Chegou sua hora de ser ouvida. Senti um nó na garganta. Eu estava longe de ser rica. Ainda era a mulher que contava as moedas para pagar o gás. Mas ali, naquele convite, havia algo que minha família jamais me deu: reconhecimento. A semente que eu plantei com lágrimas agora começava a brotar. E ninguém, nem mesmo minha própria família, seria capaz de arrancar isso de mim. O salão onde aconteceria a apresentação da coleção era simples, elegante e cheio de detalhes que contavam histórias. Nas paredes, quadros com moldes antigos, sobre as mesas, amostras de tecidos reaproveitados. A ideia do projeto era clara: moda acessível, com propósito, feita por quem nunca teve voz. O público era pequeno, mas seleto. Investidores, empresários, professores de design, jornalistas. E lá estava eu, Franciele, a vergonha da família, posicionada no centro do espaço, ao lado de Ivan e Marília, com o microfone nas mãos e o coração batendo tão forte que parecia gritar mais que minha voz. Essa coleção não é só sobre roupa. É sobre resistência. Cada costura, cada detalhe, carrega uma história. Minha história. A de quem ouviu por anos que nunca seria ninguém. Enquanto falava, vi os olhares se voltarem com atenção. Ninguém me interrompeu. Ninguém riu. Ali, eu era ouvida. E valorizada. As peças começaram a ser apresentadas. Modelos desfilaram vestidos feitos de tecidos reciclados, calças com cortes criativos, blusas que combinavam elegância e simplicidade. Algumas ideias eram minhas, tiradas de cadernos antigos, sujos de poeira e sonhos esquecidos. E, naquele momento, brilhavam sob os holofotes. A apresentação terminou com aplausos. E então, como um eco do passado tentando voltar, ouvi uma voz conhecida. Franciele. Me virei devagar. Na porta do salão estavam meus pais, e Laís. Todos bem vestidos, como se tivessem vindo de um casamento. Minha mãe sorria, desconcertada. Meu pai parecia confuso, e Laís estava muda, com os olhos arregalados, como se não conseguisse entender o que via.
A gente veio ver, disse minha mãe, tentando parecer emocionada. Escutamos que ia ter um evento, e ficamos curiosos. Curiosos. Ou desesperados. Não importava. Vocês disseram que eu era uma vergonha. Que nunca seria nada além de uma faxineira. Lembram? Ah, filha, a gente falou coisas sem pensar. Mas olha pra você. Que orgulho, hein? Disse ela, aproximando-se, tentando pegar minha mão. Me afastei um passo. Orgulho agora? Quando vocês me mandaram comer resto de comida na área de casa, também sentiram orgulho? Laís tentou intervir. Tá querendo jogar isso na cara da gente? Você tá rica agora, é isso? Ainda não sou rica. Mas sou respeitada. Coisa que nunca tive de vocês. Senhor Esteves se aproximou, discreto. Tudo certo por aqui? Sim, respondi, olhando nos olhos deles. Está mais do que certo. Naquele momento, uma das investidoras se aproximou. Era uma mulher elegante, com um sorriso firme. Franciele, quero conversar com você. A proposta de vocês tem muito potencial. Vamos marcar uma reunião. Estou interessada. Minha mãe ouviu. Todos ouviram. Reunião? Com ela? Murmurou meu pai, perplexo. Me virei, respirando fundo. Eu vou precisar ir agora. Mas obrigada por virem. Espero que, dessa vez, tenham visto quem eu realmente sou. Deixei-os ali. Parados. Em silêncio. Pela primeira vez, sem palavras para me diminuir. Naquela noite, de volta à minha casa simples, sentei na cama com o coração leve. Peguei o celular e vi mensagens não lidas da minha mãe, da minha irmã, até do meu pai. Todos elogiando, pedindo desculpas, querendo saber mais, se aproximar. Não respondi. Não por mágoa, mas porque finalmente aprendi que meu valor não depende da aprovação deles. Peguei minha pasta de desenhos e escrevi uma frase na primeira página, de vergonha à inspiração. A mesma pessoa. A diferença é que hoje, eu acredito em mim. Na rua em frente à minha casa, o mesmo carro que um dia parou na porta dos meus pais, e mudou tudo, me esperava para uma nova reunião. O jogo tinha virado. E dessa vez, era eu quem decidia as regras. Se essa história tocou seu coração, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem de superação. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero passar dando coração nos comentários de todo mundo. Vamos espalhar essa história pelo Brasil inteiro.